Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos começando aqui o nosso vídeo sobre a terceira parte, de função logarítmica, onde nós vamos abordar aqui alguns conceitos a respeito das propriedades. Ainda é a continuação das propriedades, certo? Então a gente vai começar aqui o seguinte. Uma das ideias essenciais de logaritmo é você facilitar as contas, certo? Então você pode dizer, professor, logaritmo serve para quê? Né? Só para complicar a nossa vida? Na verdade, não. Toda a ideia matemática, ela vem junta com o objetivo de facilitar os cálculos, certo? Então, tudo aqui na matemática, cada ideia que chega nova, ela vem com esse intuito de ajudar na hora de calcular. Então, é o seguinte, o logaritmo ele tem uma particularidade muito importante. Por quê? Porque, no caso, ele vai transformar operações mais complicadas em operações simples. Quando eu falo operações, pessoal, são aquelas 4 operações. Então, por exemplo, aqui a gente tem o seguinte. Com as propriedades de logaritmo, né? Eu vou colocar abreviado, certo? Eu vou chamar o logaritmo de log, certo, pessoal? A partir de agora. Então, com as propriedades de log, podemos transformar o seguinte. A gente pode ter multiplicações, a gente pode transformar multiplicações em adições. Por quê? Porque nesse caso é mais fácil, né, você somar do que você multiplicar. A gente também pode utilizar, transformar divisões em subtrações, pela mesma ideia, né, é mais fácil subtrair, né, do que dividir. A gente também pode transformar potências em multiplicações e radiciações em divisões, certo? Então, você percebe o seguinte, a ideia de log ela está embutida com a ideia de você facilitar na hora do cálculo, quando você tem números muito grandes, né? Então, o uso do log ele vem com esse objetivo, né, de ajudar a gente aí a calcular números astronômicos e colocá-los aí numa forma mais resumida, né, mais simples. Então, é o seguinte, vou começar aqui com a primeira propriedade, que diz o quê? O logaritmo do produto de dois números numa certa base ele vai se transformar numa soma dos logs. Ou seja, o log do produto, se você tem um log e você tem aqui dois números multiplicando, detalhe, né? Os dois têm que estar numa mesma base. Base A. Então, se você tem um log de xy na base A, então esse produto aqui, esse sinal de vezes, eu posso trocar por um sinal de soma. Então, ao invés de eu multiplicar, eu vou somar. Então, aqui eu vou ter o log de x na base A, que é o primeiro, mais log de y na base A. Detalhe, né, mais uma vez lembrando, essas regras só valem se os dois logs, né, estiverem numa mesma base, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou calcular o log de 26. Outra coisa também, pessoal. Eu estou utilizando aqui, aliás, todos os exemplos que eu vou utilizar nesse vídeo, certo? Vão ser exemplos de log sem base. Quando eu falo sem base, na verdade, tem uma base. A base aqui, quando não coloca, é base 10, tá, pessoal? Então, outra coisa aí para vocês aprenderem. Quando aparecer nas questões o log e não tem base, então subtende-se que a base é 10, tá? Então eu vou trabalhar aqui com os exemplos todos na base 10. É o seguinte, então aqui no exemplo ele quer calcular o log de 26 na base 10, certo? Então 26, qual vai ser o conceito aqui? 26, pessoal, é a mesma coisa que 2 vezes 13, né? E aí eu tenho o log do produto. O 2 e o 13 estão numa mesma base, né? Que no caso aqui é a base 10. Está subentendido, né? Como aí é um vezes, então isso pode se transformar numa soma. Então eu vou ter log de 2 mais log de 13. E aí, pessoal, eu calculo os dois logs separados. Você pode perguntar, mas professor, como é que eu calculo o log de 2 e o log de 13 na base 10? Nesse caso, pessoal, só tem duas opções. Primeira, ou você tem uma calculadora científica e você calcula o log, ou segunda opção,
nas questões, certo? Ele vai dar o valor do log, tá? É outra coisa também importante saber. Então, porque eu não sou obrigado, aliás, ninguém é obrigado a saber o log de cor, o valor do log, certo? Log de 2, log de 13, log de 5, log de 25, certo? Esses valores são números quebrados. Então, nesse caso, é impossível você aprender todos esses números. Então, nesse caso, ou você tem uma calculadora científica para ajudar, ou então na questão, na própria questão, ele vai dar lá o valor do log para você saber utilizar. Nesse caso aqui, eu vou dar logo o resultado. O log de 2 é igual a 0,3, aliás, 0,301, vou colocar aqui a forma direta, certo? E o log de 13 é 1,114. Então, nesse caso, o log de 26 na base 10 vai ser a mesma coisa que eu pegar 0,301 mais 1,114. Somando os dois, eu vou ter 1,415. Finalizando aí a nossa questão, certo? Segunda regrinha. A gente viu na primeira que quando eu tiver um produto, ou seja, quando eu tiver uma multiplicação, ele se transforma numa soma, né? Então, agora aqui eu vou pegar as outras operações, né? Então, aqui é o seguinte, o logaritmo do quociente, né? Ou seja, eu vou ter uma divisão. Então, quando você tem uma divisão, eu transformo essa divisão em uma diferença, certo? Detalhe, os logs eles têm que estar na mesma base, né? Então, aqui a ideia é o seguinte, eu tenho log de x sobre y na base A. X sobre y na base A. Então, essa divisão ela sai do lugar, certo? Para dar destaque agora a uma subtração. Então, agora eu vou ter log do primeiro, x na base A, menos o log do segundo, y na base A. Então, essa é a ideia. Se eu tiver uma divisão, ele vira uma subtração. Vamos ver? Então, aqui é o seguinte, ó, eu tenho log de 5. Lembrando, eu estou colocando aqui os logs na base 10, tá? Então, por isso que não aparece a base. Então, eu tenho log de 5, certo? Só que o seguinte, pessoal. 5 é a mesma coisa que eu pegar 10 e dividir por 2, concorda? Então, no lugar do 5, eu troco pela fração 10 por 2. E aí apareceu a fração. Eu tenho 10 e eu tenho 2. Então, nesse caso, é uma divisão. Os dois estão numa mesma base, né, que é a base 10, certo? Então, pela regra, a divisão vira subtração. Então, eu vou fazer o seguinte. Vai ficar log de 10, né? Menos o log de 2. E agora, eu só fazer o quê? Substituir os valores, né? É o seguinte, pessoal. Log de 10, a base também é 10, né? Lembram do primeiro vídeo, aliás, que eu mostrei essas regrinhas? Quando os números são iguais, o resultado só pode ser quanto? Só pode ser 1. E o log de 2 a gente já sabe, né? Então, substituindo aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter 1 menos o log de 2, né? Que é 0,301. Fazendo aí a conta, a gente vai encontrar 0,699. Ou seja, o log de 5 é 0,699. Finalizando aí a nossa questão. Outra regrinha. O logaritmo de uma potência, certo? Essa regra, pessoal, é muito, muito útil aqui. Principalmente quando a gente tem um número muito alto para calcular o log. Então, o que é que diz essa regra aqui? Quando eu tenho uma potência, no caso aqui a potência que é o nosso K. Quando eu tenho uma potência, então o que é que eu faço com essa potência? Ao invés de eu resolver, eu faço o seguinte, eu pego essa potência e trago ele para frente do log. Então, ele vai ficar a potência vezes o log. E aí o log ficou sem nada, certo? Sem potência alguma. Então, é o seguinte, quando eu tenho um log elevado a um expoente, então o expoente ele vai passar para frente do log, vai multiplicar, certo? Vamos ver aqui uma ideia. Então, aqui a gente tem o seguinte, eu tenho log de 0,009. Qual vai ser o conceito aqui? 0,009 eu transformo em um número fracionário, né? 0,009 é a mesma coisa que eu pegar 9 e dividir por 1000, certo? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma fração, né? Pela regra, fração vira menos. Então, eu vou ter log de 9
menos log de 1000. 9, pessoal, eu posso fatorar. Então, eu vou ter log 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Log de 1000 é 3. Por quê? Vou fazer aqui, tá, pessoal? Log de 1000. Lembrando, a base ele não colocou, mas eu sei que a base é 10, né? Quando ele não coloca. Então é o seguinte, pessoal. Eu vou igualar a x, não é isso? Que a gente viu isso no vídeo 2, né? Então, qual vai ser a ideia aqui para resolver? Eu pego a base. Quem é a base? 10. Então, fica 10 elevado a x. Isso é igual a 1000. Lembrando aí do conceito de exponencial. Para cortar a base, elas têm que ser iguais. Então, eu vou ter 10 elevado a x. 1000 é a mesma coisa que 10 à terceira, né? Então, corta, corta, x é igual a 3. Por isso que o log de 1000 aqui, ele falou logo que é 3. Outra forma de você resolver, né? Você resolve de cabeça, né? Log de 1000 na base 10. Então, o que é que você tem que saber? Qual é a potência que eu coloco no 10 para dar 1000? Só pode ser 3, certo? Aí é o seguinte, pessoal. Continuando, eu vou ter aqui log de 3 ao quadrado. Aí, olha só, olha para o quadrado aqui, ó. O quadrado é a nossa potência, né? Então, o que é que eu faço com esse quadrado? Eu passo para frente do log. Então, agora, esse 2 aí, ele vai ficar multiplicando o log. Então, vai ficar 2 vezes log de 3, menos o 3. E agora é só fazer o quê? Esse log de 3 aqui, né? Eu vou substituir. Por quem? Por 0,477, que é o valor do log, certo? Lembrando, né? Ou você tem uma calculadora científica para ajudar, ou na própria questão ele vai dizer o valor do log, certo? Então, nesse caso, vai ficar 2 vezes 0,477 menos 3, né? Fazendo os cálculos aí, eu vou ter o resultado menos 2,046. Esse é, no caso, o resultado do log, né? De 0,009. E era isso, pessoal, que eu queria passar nesse vídeo de hoje, certo? Lembrando, não acabou ainda, tá? Essa série de vídeos. A gente vai ver ainda o vídeo 4 de log, onde nós vamos abordar aí o conceito, né, de função logaritma, pegando a ideia do gráfico, certo? Era isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.